Então, novamente, boa noite a todos. Hoje nós vamos tratar novamente de um tema que foi abordado no nosso webinar anterior. Esse, se não me falha aqui a minha contabilidade, seria o nosso 8º evento. E nós estamos retomando um assunto que foi objeto do webinar anterior, mas numa outra perspectiva. Porque no webinar anterior nós falamos do inventário num olhar de horizonte, né? Um voo panorâmico, falando dos tipos de inventário, o passo a passo, as fases, a figura, a importância do inventariante, quando se tem que fazer inventário e etc., né? Esse evento, o evento anterior como esse está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado no nosso canal no YouTube, e o outro já está disponível. Poucos dias depois do evento, a gente já disponibiliza para vocês, tá bom? Então, muito obrigado pela presença. Como eu disse, é a presença de vocês que dá sentido aqui ao nosso encontro. Vamos procurar ser bem objetivos, usar de uma linguagem acessível. Se por acaso eu pecar nisso, depois vocês me puxam a orelha, tá bom? Porque o objetivo e o esforço é para usar uma linguagem que todos consigam entender. Vamos seguir, deixa eu passar. Não está funcionando aqui, pronto. Fala um pouquinho do escritório. Não vou percorrer aí todas as informações que constam na tela, dizem respeito à minha formação. Eu tenho um histórico acadêmico pela USP, mas o que interessa falar mais atualmente é de uma nova conquista. Para mim foi uma grande conquista, que foi o fato de ter ingressado no BNI Gênesis, que é um grupo de empresários. Imaginem vocês, pessoas, cada uma na sua área de atividade, querendo ampliar os seus negócios, né? Então, o grupo se reúne semanalmente e são pessoas da mais alta qualidade. Vou dar um exemplo a vocês. Eu sou síndico do condomínio onde eu moro, precisei fazer uma reforma urgente no quadro de energia, tinha lá um profissional no BNI. Precisei contratar ele obrigatoriamente? Não. Fiz 3 orçamentos e ele me ofereceu o melhor orçamento e hoje finalizou o serviço. Fiquei feliz da vida. Então, acaba sendo uma caixinha de ferramentas, né, de profissionais de primeira linha, e graças a isso, hoje eu tenho a alegria de ter conosco uma convidada especial, nós vamos falar um pouco mais dela, que é a Mariana. Mariana trabalha com seguro de vida e, por conta da minha participação nesse grupo de empresários, tive o prazer de conhecer a Mariana e usei dos serviços dela para mim, fiquei tão satisfeito que trouxe isso como novidade para vocês. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar nessa primeira página, e que faz muita diferença na qualidade e no estilo de trabalho dos profissionais do escritório, é a minha formação como mediador. Eu fui capacitado pelo IASP e faço parte da equipe de mediadores, de conciliadores mediadores lá do Fórum do Butantã, o que muito me orgulha, né? Porque existem muitos centros de conciliação em São Paulo, que são os Sejusques, e o Butantã, graças à qualidade dos meus colegas, principalmente, tem sido um centro de excelência, uma referência na nossa capital. Então, fico muito orgulhoso de fazer parte dessa equipe, e tudo que eu aprendo lá, eu trago para minha atividade como advogado, para dar um perfil específico à advocacia, que não é mais uma advocacia baseada no conflito, que foi até a minha formação, né? Embora não pareça, mas já não sou tão jovem assim, né? Eu sei que parece muito jovem, pareço jovem, mas já não sou tão jovem assim, e eu fui formado tendo uma cultura de litígio, e isso é coisa do século passado, gente, né? O advogado do século XXI é um advogado cooperativo, colaborativo. Nós vamos falar disso também. Deixa eu seguir. Aqui eu quero fazer uma reclamação com a produção, viu, Sebastião? A gente precisa mudar essas fotos, porque eu fico parecendo muito mais velho na foto do que sou realmente, né?
Então, precisamos melhorar isso aí. O Luiz, tadinho, né? Essa foto não está favorecendo o Luiz, ele já está com um perfil mais fitness. E o Henrique, já falei para ele, dá até medo, né? Parece que ele vai bater na gente, então não vai dar certo, a gente precisa mudar esse álbum. O único galã aqui da nossa galeria é o Roberto, né? Sempre um sucesso. E eu brinco com vocês, né? Tenho aqui, tomo a liberdade de comentar dessa forma, porque isso, de certo modo, tem a ver com o perfil do nosso escritório, que é um escritório que olha para as pessoas, né? E usa a técnica a serviço do interesse do cliente, lembrando sempre, uma coisa que eu sempre escuto lá no querido grupo, né, de BNI, por trás de um CNPJ sempre existe um CPF. E, de certo modo, de maneira natural, nós sempre temos isso na nossa prática profissional. Vocês vão ver aí na tela as 4 áreas de atuação do escritório. De certo modo, esse layout reproduz aquilo que nós temos no site, né? Então, serviços para você, pessoa física e sua família, para sua empresa, mas também com esse olhar para o ser humano. Para o seu escritório de advocacia, são serviços prestados para outros escritórios na fase de tribunal, então já é uma linguagem mais de advogado para advogado. E mais importante, a parte de mediação, que o nosso escritório atua com muito interesse, cada vez mais investindo nisso, e a parte de mediação alimenta todos os outros quadradinhos, né? Toda a nossa atuação profissional, ela traz essa marca, esse olhar daquele que procura evitar o conflito, né? O que não significa um despreparo para o conflito, né? Se não há jeito de resolver de forma amigável, nós temos todo o preparo técnico e experiência para tratar dessa questão. Mas até por conta desse preparo técnico, muitas vezes temos condição de criar um cenário favorável para o acordo, né? Onde muitas vezes no início não há. Vamos seguir. Nós temos vários e-books produzidos, vimos aí, por conta da pandemia, se é que se pode falar que houve algum ganho, né, com esse confinamento aqui, nós estamos forçados, o ganho foi produzir conteúdo, né? O FRK, felizmente, soube usar esse tempo de maneira muito produtiva, de modo a gerar conteúdo de uma maneira pública, né, gratuita, em linguagem acessível. No webinar anterior, como nós falamos pela primeira vez de inventário, nós preparamos especialmente para aquele evento um guia do inventário. Ele está disponível a todos no nosso canal, no site, assim como os outros guias, tá bom? Mas vocês podem, tendo interesse, vocês podem solicitar pelo chat e a gente pode agilizar a disponibilização desse material para vocês. Deixa eu seguir. Eu vou aproveitar agora, apresentar o nosso querido Sebastião, da Oliveira Campos Consultoria, cujo suporte nós não estaremos aqui hoje com essa qualidade, né, de ferramenta para esse encontro com vocês. Sebastião, vou te passar a palavra para você falar um pouquinho de como vai ser o formato do nosso encontro. Legal. De novo, boa noite a todos vocês. Prazer estar novamente com vocês aqui, junto com o Antoine, junto com todo o pessoal do FRK. Aliás, é sempre uma experiência incrível, assim, de como se traduzir realmente informação técnica de alta qualidade, de uma forma absolutamente simples. Então, sejam muito bem-vindos. Já uma reclamação de imediato, essa apresentação nós que fazemos, junto com o Antoine, ele estava falando das fotos, nós fazemos apresentação, Antoine, não milagres, tá? Só para deixar claro. Assim, Photoshop, etc., não, a gente faz o que é possível, então, desculpa, né? Mas, enfim, agora eu vou ser demitido. Para vocês aproveitarem ao máximo o evento, é um evento, como o Antoine bem falou, feito para vocês, não é à toa que ele tem uma qualidade tão boa, porque o Antoine e toda a equipe ficam pensando muito em tudo que, de fato, vai ser significativo para vocês. A cada momento que vocês quiserem, pode mandar suas perguntas aí no chat privado, comentário, fiquem completamente à vontade. No final, ao final do evento, nós temos um espaço
em que o Antoine responde essas perguntas. Eu vou selecionar várias delas e para a gente ter essa discussão. Então, o evento é para vocês, participem. Nós vamos mandar essa apresentação depois para vocês. O evento está sendo gravado. Em sendo gravado, isso significa que depois ele vai estar disponível para vocês assistirem em outro momento. Compartilhem com outras pessoas. Esse é um material feito para ser compartilhado, é informação extremamente útil, então façam isso. Aproveite sempre para solicitar aí os e-books que vocês têm, que a gente tem disponível, tem vários deles, por exemplo, esses que a gente está colocando aí. Quem tiver algum interesse, pode ir no próprio site nosso, lembrando que o site tem muito material significativo, mas pode pedir aqui no próprio chat também, que a gente anota para depois enviar para vocês. Sejam muito bem-vindos, participem, é feito para vocês. Está contigo, Antônio. Obrigado, Sebastião. Vamos seguir. Etapas da exposição, para vocês terem uma ideia, embora nas chamadas nós tenhamos falado, né, de 5 erros e como evitá-los, vou passar aqui uma noção de como eles se distribuem. 5 medidas para evitar 5 erros comuns. Então, nós vamos falar de 2 medidas que podem ser tomadas antes do óbito, né? Alguém fala, mas você vem falar de inventário e vai dizer de medidas antes do óbito? Sim, meus amigos, né? Porque tem coisas que depois que a pessoa morreu, já morreu, né? Mas isso não significa que problemas que possam surgir com o óbito não possam e não devam ser cuidados antes do óbito, né? Infelizmente, nós vivemos numa cultura que toma esse assunto como um assunto tabu, né? Bobagem, né? Não há nada mais certo do que o fato de algum dia nós todos temos que fazer essa passagem, né? E também não há nada mais certo de que durante a vida nós vamos criando vínculos e nos cercando de pessoas amadas. Então, nada mais razoável nós pensarmos em fazer essa passagem minimizando, atenuando o impacto disso do ponto de vista prático para essas pessoas que muitas vezes dependem de nós, né? Uma postura de carinho, de respeito e de responsabilidade até. Então, vamos falar de 2 providências que podem ser tomadas antes da nossa passagem, né? 2 medidas que devem ser tomadas após o óbito, e evidentemente já não é mais por quem não está entre nós, é por aqueles que ficaram e vão ficar incumbidos de resolver essa questão de inventário, uma providência que eu digo que é vital, e mais um cuidado, né? Claro que o tempo que nós vamos dedicar a cada item, ele não vai ser igual, alguns itens vão tomar mais tempo, outros menos, né? E após o inventário, né? Alguém pode se surpreender, mas como assim? Acabou o inventário, ainda é possível cometer erro? Sim, como nós vamos ver ao longo da apresentação. Antes do óbito, erro 1, deixar de prever uma reserva financeira para custear o inventário, né? Mas por que eu preciso prever uma reserva financeira? Vou dar um exemplo a vocês. Vamos supor que uma pessoa faleça e deixe um patrimônio de R$1 milhão. E para fins de raciocínio, vamos considerar que essa pessoa tem esse patrimônio em São Paulo. Por que eu estou pontuando em São Paulo? Porque vai incidir o imposto cuja alíquota é estadual, e essa alíquota não é igual em todos os estados. Em São Paulo ela é de 4%. Né? O máximo permitido pela nossa Constituição hoje é 8%. Mas em São Paulo hoje ainda ela é de 4%. Se alguém, segundo o nosso exemplo, deixa um patrimônio de R$1 milhão, 4% vão representar R$40 mil. Vamos imaginar que esse R$1 milhão seja um imóvel, não uma reserva financeira, né? Os herdeiros receberam ali um imóvel no valor de R$1 milhão. Em São Paulo não é uma coisa tão difícil de se imaginar. O que, por um lado, poderia ser um ganho patrimonial, passa a ter, digamos assim, um pedágio extremamente custoso, porque esses herdeiros vão ter que arcar com uma despesa de imposto de R$40 mil. Mas não é só,
porque o inventário não se faz automaticamente, ele precisa de um procedimento, esse procedimento tem um custo. Se vocês olharem, de novo, na tabela da Ordem dos Advogados, que é divulgada aqui em São Paulo, o custo mínimo de um inventário, que é aquele que é feito em cartório, é de 6%. Claro, isso pode ser negociado, pode ser um pouco menos ou mais, né? Mas se nós considerarmos aí a referência da tabela, 6% mais 4% do imposto, já estamos falando de 10%. Então, já são R$100 mil. E eu não falei ainda dos custos de uma escritura, caso esse inventário seja feito em cartório, não necessariamente será, ele pode ser feito judicialmente, mas se for em cartório tem o custo da escritura, e se for feito judicialmente vai ter o custo do processo judicial. E isso não tem a ver com os honorários do advogado, não tem a ver com o imposto de transmissão. E não basta também processar o inventário em cartório e fazer judicialmente. Feito o inventário, precisa também levar a registro, e também tem um custo. Então, no mínimo, nós estamos falando de um gasto, e precisa ter liquidez para isso, no montante de 10%, mais ou menos, do valor patrimonial. Alguém poderia pensar, mas então resolveria se a pessoa que falecer, pensando nisso, deixar reserva financeira, né? Mas até isso precisa de planejamento, porque se ela deixa essa reserva financeira, por exemplo, numa conta em nome dela, com o falecimento dela, esses ativos ficam congelados. Quem é que vai movimentar se está em nome da pessoa que faleceu, né? Então, a rigor, não é possível fazer essa movimentação sem autorização judicial. E dependendo do cenário, porque assim, o cenário ideal é aquele em que nós temos herdeiros que conversam, que têm uma relação harmoniosa, claro que isso facilita e agiliza o trâmite. Mas se nós temos um cenário em que não há essa harmonia entre as pessoas, então isso dificulta medidas que serviriam para contornar uma dificuldade que não foi prevista por aquela pessoa que faleceu. Vou contar uma história para vocês de um inventário que foi finalizado há 10 dias, né? Faleceu uma pessoa e eu fui procurado pela cunhada dessa pessoa, que me disse, meu cunhado faleceu, então como que a gente vai fazer? E vejam a situação, esse cidadão faleceu aqui em São Paulo e deixou um herdeiro, um único filho, que morava em Pernambuco. O herdeiro em Pernambuco, o patrimônio e a morte ocorrida em São Paulo, né? Como fazer? Na pandemia, esse herdeiro não tinha condição de vir para cá, né? O que aconteceu? A sorte, e esse senhor que faleceu não tinha reserva alguma. A sorte foi que o irmão dele se dispôs a reformar o imóvel, contratar o advogado, que é esse que fala com vocês agora, arcar com as despesas da escritura, arcar com as despesas do imposto, né? Quando tudo terminou, em 2 meses a gente fez isso, finalizou, eles agradeceram e disseram, puxa, né, isso foi muito rápido, bateu recorde, nós nunca poderíamos imaginar que isso se resolveria em menos de 90 dias. E 90 dias é um horizonte importante, porque quando se tem a possibilidade de pagar o imposto em até 90 dias, você tem um desconto, né? Aí a resposta que eu dei foi, mas é claro que foi rápido, né? Não há conflito. Vocês se dispuseram a arcar com toda a despesa. Não precisou pedir venda de bens para arcar com essa despesa. Então as coisas fluem rapidamente, né? Mas, infelizmente, nem sempre é assim. E aí eu passo, né, agora estou falando de um erro, né? Eu passo para o próximo slide e vou apresentar a vocês a nossa convidada de hoje, que é a Mariana. A Mariana atua no mercado financeiro há mais de 10 anos, ela é especialista em seguro de vida, fez pós-graduação
na Getúlio Vargas em administração de empresas e é Life Planner da Prudential do Brasil, registrada na SUSEP, e membro do BNI, como eu falei para vocês, foi onde eu conheci, tive o prazer de conhecer a Mariana. Antoine tinha seguro de vida antes de conhecer a Mariana? Tinha, né? Mas eu não tinha o melhor seguro e eu nem imaginava isso, né? E eu só descobri isso e felizmente, pude fazer uma mudança na contratação por conta da assessoria da Mariana. Então, eu vou passar a palavra a você, Mari, seja bem-vinda, vou deixar aqui na tela já os pontos da sua apresentação, tá bom? Muito obrigado por estar conosco hoje. Tá bom, Antônio, eu que agradeço a gentileza de me apresentar, agradeço a presença de todos. E qual é a solução possível para prever essa reserva financeira e custear o inventário, como o Antônio estava passando para nós? Primeiro ponto importante de se avaliar numa operação financeira é se ela é imediata, porque nós não sabemos quando uma morte irá ocorrer. Pode ser amanhã ou pode ser daqui 30 anos. Por esse motivo, é importante ter uma reserva onde o respaldo esteja disponível a qualquer momento, com liquidez. E essa liquidez, ela tem que estar livre do inventário para justamente pagar os custos do inventário e também livre de espólio, porque muitos produtos no mercado financeiro ficam ou em inventário ou em espólio. E ir para espólio traz uma tributação dobrada. Por qual motivo? Quando eu faço uma aplicação, escolho algum tipo de produto de mercado financeiro, ele já tem a sua própria tributação, em torno de 15% a 27,5% de desconto para o pagamento do tributo. Quando ele vai para a espólio, ele tem mais 27,5%. Então, eu estou pagando 2 vezes para o governo sobre algo que eu só deveria ter que pagar uma. É menos dinheiro no bolso da minha família. E uma estratégia inteligente para realizar esse tipo de reserva financeira é diluir o custo ao longo dos anos, justamente porque nós não sabemos quando um evento como um falecimento irá ocorrer. Se eu levo 30 anos, por exemplo, para esse tipo de situação acontecer, eu posso ir guardando ao longo dos anos. Porém, se isso acontece de uma forma abrupta, eu posso ficar tendo que me descapitalizar num momento muito rápido. Quando eu utilizo uma estratégia em diluir isso ao longo dos anos, eu faço uma valorização do custo de oportunidade, porque eu não vou reter nenhum tipo de reserva e vou poder investir em mercado financeiro, crescer patrimônio e assim por diante. Essas são informações muito importantes de se avaliar no momento onde você escolhe fazer a reserva para custear o seu inventário. E um produto que traz todas essas informações da maneira mais adequada é o seguro de vida vitalício, que pode passar por gentileza, Antônio, para a próxima página, onde ele tem essa característica de vitalício porque nos acompanha ao longo de toda a vida. Nós sabemos a data do nosso nascimento, que está no nosso registro, mas nenhum de nós sabe a data que nós faremos a passagem. Por esse motivo, ter um produto que me acompanha para toda a vida faz todo o sentido. E como eu sei se o meu seguro de vida hoje é vitalício, Mari? Primeiro ponto, identificando se há renovação no meu seguro de vida. Se houver uma renovação que seja anual, a cada 12 meses, já é um ponto de atenção. Por qual motivo? Se o seu seguro ele é passível de renovação, ele também pode não ser renovado, ou seja, cancelado pela seguradora, e não traz o respaldo que você estava aguardando ou achando que garantia para a sua família. Além disso, o processo de renovação também permite um agravamento do risco por saúde, porque a sua pólice ela não estará congelada, ela não será vigente para toda uma vida, ela todo ano estará mudando. E o que é o agravamento de saúde? Uma pessoa que começa a tomar uma determinada medicação, seja para pressão alta, para colesterol, processos de tireoide,
coisas simples do processo do envelhecimento ou algo grave, isso pode trazer uma sobretaxa no seu seguro no momento do reporte de saúde, que é obrigatório por parte do segurado. Porém, se isso não for feito, o reporte de saúde não for feito, o seu contrato pode ser considerado inválido no momento do sinistro e a sua família ficar sem o recebimento esperado. Além disso, o processo da renovação também nivela o prêmio por idade a cada ano, porque nós fazemos aniversário todos os anos. Então, à medida que vamos ficando mais velhos, também vamos pagando mais pelo seguro. E, por último, e não menos importante, é saber se você acumula algum valor para resgatar na sua apólice. O que isso significa? Se durante 5 anos você precisar cancelar o seu seguro de vida, você pode resgatar algo? Se você não resgatar nada e ficar só no bolso da seguradora, o seu seguro não é vitalício. Porém, se você puder compor isso nas suas reservas financeiras, seu seguro é vitalício. Avança, por gentileza, Antoine, porque eu estou falando muitas coisas técnicas com vocês e é complexo avaliar todas essas informações. Então, se vocês tiverem outras dúvidas sobre seguro de vida, falem comigo. Para vocês que estão participando do webinar da FRK Advogados, eu me coloco à disposição para avaliar o seguro de vida de vocês gratuitamente, identificar se ele é vitalício, se não é, e se está alinhado com as suas estratégias para pagar os custos do inventário da sua família. Agradeço a atenção de todos e aqui estão os meus contatos. Agradeço também, Antoine, volta a palavra para você. Obrigado, Mari. Não se preocupem que todos vão receber esse material, tá bom? Aí os contatos vão estar aí. Vamos seguir. Nós falamos do primeiro erro, que é não ter uma reserva financeira. Passemos para o segundo. E esses 2 primeiros erros, como eu disse, são erros que precisam ser evitados antes do óbito, né? Segundo erro, ausência de organização. Não é tão raro, infelizmente, atender clientes que nos procuram depois do falecimento, né, de alguém da família, que não tem a menor ideia de como se compõe o patrimônio, ou tem uma ideia vaga, mas não tem acesso à documentação. E essa semana, conversando com o meu irmão, né, meu irmão é advogado também, e ele ficou muito entusiasmado com o mercado de criptomoedas. Como eu disse, né, embora eu seja muito jovem, eu não estou muito familiarizado com esse tema. E ele foi estudar isso. E me contou entusiasmado, por exemplo, que aquela pessoa que há 10 anos tinha R$100 em bitcoins, hoje teria 10 milhões. Né? Então, alguém que arriscou, apostou, fez essa aposta. É fantástico, né? Só que existem muitas outras criptomoedas. Enfim, ficamos mais de 1 hora eu ouvindo e quase incrédulo, né, com esse novo mundo que surge aí. Só que tem um detalhe, né? Ele frisou, disse, criptomoeda é algo que existe de forma digital. Então, quando você faz esse tipo de investimento, você tem que anotar um código, e é melhor anotar de uma maneira física, porque se você tiver algum problema no seu equipamento, ou se algum hacker acessar aquilo e tiver acesso à senha, que né, dá acesso à sua criptomoeda, à sua reserva financeira de cripto, você não tem o que fazer. Né? Então, imaginem vocês, alguém investir em criptomoeda, guardar esse código em algum lugar tão bem guardado, que quando essa pessoa faz a passagem, ninguém sabe onde está. Né? Então, assim, meu pai foi muito visionário, investiu muito em criptomoeda, mas não tomou cuidado de deixar um mapa do tesouro. Né? Então, eu estou brincando com esse assunto, mas isso vai ser mais comum nos anos vindouros do que a gente talvez possa imaginar. Mas existem outras situações. Né? Semana passada, uma amiga me procurou para discutir uma situação de inventário. Vejam vocês,
a situação. Tem coisas que, se a vida não traz, você acha que não existem, né? Uma senhora faleceu e não deixou herdeiros, assim, filhos, né? Herdeiros necessários. Ela não tinha filhos, não tinha marido, já era bem idosa, não tinha pais vivos, só tinha sobrinhos. Antes de falecer, ela fez contato com essa minha amiga, que é advogada, mas não atua na área de família, querendo planejar o seu inventário, né? A transmissão do seu patrimônio, que era um apartamento só, não era grande coisa, né? Um imóvel. E essa minha amiga não conseguiu atendê-la a tempo, né? O que aconteceu? Essa senhora faleceu, ela queria ter feito um testamento, não fez testamento, e deixou 54 sobrinhos. Imaginem vocês fazer um inventário, resolvendo, equacionando os interesses de 54 herdeiros. Ah, mas os sobrinhos são herdeiros? Sim, eles são. Ela poderia ter feito um testamento e deixado a totalidade desse bem para um único sobrinho? Sim. Para alguns? Sim. Para um terceiro estranho? Sim, poderia. Mas não deu tempo, né? Agora, essa minha amiga comentou também que ela até que não foi tão imprevidente assim. Ela chegou a contratar um plano de previdência privada e deixou essa minha amiga como beneficiária, né? Não é um seguro de vida, mas é uma ferramenta que também produz efeitos após a morte e não passa por inventário. E essa minha amiga tão ética, tão sensível, ainda comentou: Antônia, eu tenho certeza que ela não me colocou como beneficiária desse plano de previdência porque ela queria que eu ficasse com esse dinheiro, né? Como ela vinha tratando desse assunto comigo, eu tenho certeza que ela deixou essa reserva para eu lidar com as despesas do inventário. Então, sim, foi desorganizada até certo ponto. Ela até tentou organizar essa passagem, não foi atendida a tempo e deixou essa situação. Então, nós temos aí um problema que pode vir da falta de informação, né, por uma desorganização da pessoa que faleceu, mas também não é tão incomum a pessoa falecer, deixar um patrimônio, digamos, imóvel ou imóveis, e essa pessoa não teve o cuidado, ainda em vida, de registrar. Às vezes a pessoa compra um imóvel e compra por instrumento particular, e não se dá o trabalho de fazer uma escritura. Instrumento particular não transmite patrimônio imobiliário, imobilizado, né? Precisa fazer escritura, então você deixou esse problema para os seus herdeiros. Ou às vezes até fez a compra e venda por escritura pública, mas não registrou a escritura. Precisa levar registro. Enquanto não se leva registro, você corre o risco de esse imóvel ser vendido para outra pessoa, porque não basta fazer escritura pública que você está garantido, né? Você precisa levar a registro. Na melhor das hipóteses, se a pessoa faleceu, comprou imóvel, fez por escritura pública e não levou a registro, na melhor das hipóteses, o que vai acontecer é que ela deixou para os herdeiros também a despesa do registro dessa escritura. Então, com isso, eu finalizo aqui o erro 2, como resolvê-lo, né? Se organizando minimamente, né? Tendo, muitas vezes o que serve de mapa, e é comum o advogado que vai fazer inventário se valer desse mapa, é a declaração de imposto de renda da pessoa que faleceu. Porque, às vezes, sendo otimista, né, às vezes a declaração de imposto de renda, ela condensa, ela concentra todas as informações relativas ao patrimônio daquela pessoa. Então, alguém minimamente organizado, muitas vezes, tem no seu imposto de renda um documento importante para servir de base aos herdeiros. Terceiro erro, e aí eu chamaria isso de uma questão vital, né? O perfil do advogado que você contrata para lhe prestar serviço, né? Aí eu colocaria aí 2 tópicos, né?
quando eu vou falar do perfil do advogado? Honestidade. Se você, no momento de contratar alguém para fazer uma faxina na sua casa, você não contrata qualquer pessoa, você pede uma referência, não pede? Ah, onde é que você trabalha? É o mínimo, porque a pessoa vai entrar na sua casa. E o advogado não é diferente. Ele vai lidar com o seu patrimônio. E detalhe, quando a faxineira, não faz um bom trabalho, muitas vezes a gente percebe, né? Olha, você não limpou direito. Agora, o advogado, quando faz um mau trabalho, às vezes, o cliente só vai perceber isso anos depois. Por quê? Porque envolve questões técnicas. O leigo não tem condição de avaliar se o trabalho foi bem feito, está sendo bem feito ou mal feito. Então, é muito importante você procurar um advogado cujas referências você possa checar. Mas honestidade é o mínimo, né? Vamos combinar? Honestidade é o mínimo, então você não está falando nada demais. Sim, é verdade, honestidade é o mínimo, né? Tem a questão da competência também. Né? E competência a gente entra aí na questão da especialização. Nós fizemos um webinar chamado Como contratar o advogado certo para resolver o seu problema. Ali, nós desenhamos um panorama das várias áreas em que o direito se divide. Né? Não vou retomar esse assunto aqui. Eu convido aqueles que tiverem curiosidade a visitarem esse evento. Né? Ele está no nosso canal no YouTube. O leigo nem imagina como o advogado ele é obrigado a se especializar. Né? Então, nosso escritório tem essa especialidade na área de família e sucessões, estamos capacitados, mas existem muitos profissionais capacitados nessa área. Só tomem o cuidado de checarem isso. Né? Vou dar um exemplo. O inventário que eu fiz recentemente. O próprio cartório mandou uma minuta de partilha de bens e ali o cartório adotou como valor da transmissão um valor antigo, que era o valor que constava do registro. E o cartório, olhando a matrícula, vendo aquele valor, fez a escritura de inventário, levando em consideração o valor que constava do registro. Quando eu olhei aquilo, eu desconfiei que poderia ser feito melhor do que aquilo. Né? Por quê? Porque eu sabia que o herdeiro, depois de receber aquele bem, ele tomaria a iniciativa de vender o bem. E nós sabemos que quando você recebe um bem imóvel e vai vender em seguida, incide aí, ou pode incidir, um imposto sobre ganho de capital. O cartório não atentou para isso, até porque não é o papel dele atentar para isso. Né? Então, qual foi a orientação que eu dei para os clientes? Eu não sou obrigado a saber, a conhecer contabilidade, mas eu sou obrigado a entender que existem impactos tributários ali, de modo a poder orientar o meu cliente a procurar um especialista. Então, muitas vezes, um bom inventário requer a conjugação de várias especialidades. Né? Não só um contador, muitas vezes você precisa também se socorrer de um bom advogado societário. Né? E eu estou falando aqui da técnica de inventário. Então, o que fizeram esses clientes? Consultaram um contador e voltaram com a seguinte informação. Segundo o contador, era melhor fazer a transmissão por um outro valor, e não aquele que estava constando na minuta preparada pelo cartório. E assim nós fizemos com toda a segurança. Né? Outra coisa, que muitos advogados que não atuam na área, às vezes seguem um script genérico e saem com a seguinte informação para o cliente. Olha, se existe testamento, se a pessoa que faleceu deixou testamento, o inventário não pode ser feito em cartório, tem que ser feito judicialmente. Essa informação era válida até alguns anos atrás, mas houve uma mudança. Né? Hoje, quando há testamento, é claro que isso gera uma complexidade maior, mas não impede que o inventário seja feito em cartório. Então, faço o inventário em cartório e se faz um procedimento judicial envolvendo o testamento e pedindo ao juiz daquele procedimento uma autorização
para que o inventário como um todo seja processado em cartório. Essa autorização sendo dada, e isso é caso a caso, se faz o inventário em cartório e ótimo, né? É um procedimento normalmente mais rápido e mais satisfatório para os envolvidos. Mas quando eu falo em honestidade, eu falo em competência, eu gostaria de frisar que isso não esgota as habilidades que se devem buscar num profissional, quando se tem um inventário. E quanto a isso, eu gostaria de mencionar uma participação que nós tivemos na feitura desse livro, que está aí na tela. Quem assistiu os webinários anteriores sabe que eu sempre trago, porque é um trabalho que muito nos orgulha, foi um trabalho coletivo. Esse livro ele reúne textos a maioria deles daquela equipe, né, de conciliadores e mediadores lá do Sejusc e do Butantan, e esses textos eles tratam da experiência prática de cada um desses conciliadores lidando com uma situação que, se não fosse o uso das técnicas de mediação, teria tido um outro rumo. Desfecho, é. Um outro desfecho. E, desculpe, alguém abriu o microfone, eu peço para que feche. Bom, e o conto que foi a minha contribuição, ele trata justamente de inventário, né? E que, graças ao emprego de técnicas de mediação, foi possível finalizar o inventário, que já durava 5 anos, em 6 meses. Né? E recentemente, eu fui procurado por uma senhora indignada. Por que indignada? Porque faleceu o pai dela e esse senhor, ao falecer, deixou uma irmã viva. Então, tia dessa senhora que me procurou. Então, ela me disse assim, olha, o meu pai faleceu, há muitos anos eu não falo com a minha tia, recebi um telefonema de um advogado que eu não conheço, ele mandou para mim uma procuração dizendo assim, fulana, olha, sua tia vai ser inventariante, eu preciso que você assine essa procuração para mim. Aí eu fiz algumas perguntas para ele ficou incomodado e parou de falar comigo. O que aconteceu? Essa herdeira, simplesmente se sentindo não atendida, se recusou a assinar a procuração. Ligou para a tia. Tia, ligou um advogado aqui assim, só que a tia já tinha recebido uma ligação do advogado dizendo que a sobrinha não ia assinar a procuração. Então a tia nem deixou essa sobrinha terminar de falar e já foi com 10 pedras na mão. E acabou. Ou seja, entornou o caldo. Né? Se tivesse havido uma abordagem um pouco mais cuidadosa, se esse advogado tivesse lidado com essa herdeira, considerando que ela seria cliente dele também, porque se alguém vai assinar a procuração, é meu cliente, então merece toda a atenção, todo o respeito que tem aquela pessoa que me procurou originalmente, concorda? Então, muitas vezes, uma falta de cuidado gera um problemão. Qual é o problemão? Esse inventário provavelmente não será feito com a velocidade e com a simplicidade que teria se houvesse um cuidado na abordagem do profissional. Então, parece uma coisa pequena, um detalhe sem importância, mas pode definir o inventário que se faz em 2, 3 meses versus o inventário que leva anos. Então, vou seguir. Eu vejo aqui o nosso tempo. Não quero ultrapassar o nosso tempo. Os outros temas são mais simples. Né? Eu já falei de 2 medidas, 2 erros que podem ser evitados antes do falecimento. Falei já da contratação de advogado, que é no curso. Faleceu, eu preciso contratar um profissional. E um segundo erro, após o falecimento, diz respeito a um cuidado. Né? É uma coisa pequena, mas que precisa tomar cuidado, que é o seguinte: eu já vi mais de uma vez esse erro ser cometido, que é o quê? A pessoa falece, deixa patrimônio imobilizado, então deixa um imóvel em São Paulo, deixa um imóvel em Minas. Lembram do que eu falei no início? O imposto de transmissão é estadual. Então, não adianta eu
no momento de recolher esse imposto, e para fazer isso eu preencho uma declaração junto à Secretaria Estadual da Fazenda. Qual é o erro que se comete? Na hora de preencher essa declaração, eu não atento, coloco ali como patrimônio a transmitir os dois imóveis, o de São Paulo, que estaria correto, e o de Minas, que estaria errado se eu estou fazendo essa declaração perante a Secretaria da Fazenda em São Paulo, recolho o imposto. Recolhi errado. Recolhi um imposto que era do estado de Minas, paguei para São Paulo. Vocês acham que o estado de São Paulo vai fazer a transferência para o de Minas? Não vai, né? O que vai acontecer? Você não recolheu o imposto que era devido para a Fazenda de Minas. Quando você descobrir isso, e pode levar algum tempo, já passou o prazo de recolhimento, não adianta dizer para a Fazenda Estadual de Minas que você recolheu, mas recolheu errado, eles não vão querer saber, né? Você não recolheu a tempo. Então, eles vão cobrar de você a parte que cabia a eles com juros, multa e correção monetária. E o Estado de São Paulo, quando devolver aquilo que recebeu indevidamente, não necessariamente vai lhe pagar juros. Talvez pague correção monetária a partir do momento em que você fez o pedido da devolução. Tá? Então, é um detalhe, mas é preciso atentar para isso. Quinto erro. Como eu disse, o quinto erro seria daqueles que se cometem após o inventário. Mas, Antônio, ainda é possível? Sim, ainda é possível. Por quê? Quando o inventário termina, se produz um documento. Eu pus aqui, entre aspas, formal de partilha, um nome mais comum, mas ele pode ter outros nomes, né? Carta de sentença, carta de adjudicação, não importa. O que importa aqui é o conceito, né? Se produz um documento que traz como conteúdo informações relativas a quem faleceu, quem são os herdeiros, qual era o patrimônio e como esse patrimônio foi dividido. Basicamente isso. Bom, como o patrimônio foi dividido é o que vai interessar ao cartório de registro de imóveis, desde que nós estejamos falando de um inventário em que haja imóveis, né? Então, sendo esse o caso, eu preciso levar esse documento a registro. Da mesma forma como eu tenho que levar a registro uma escritura pública de compra e venda quando eu compro um imóvel. Eu tenho que levar registro à escritura. Mesma coisa, quando eu termino o inventário, seja feito em cartório, então quando o inventário é feito em cartório, o cartório vai produzir um documento com essas informações. Quando eu faço o inventário judicialmente, o fórum, a pedido do advogado, isso não é um procedimento automático, também vai produzir esse documento, que é o documento que eu preciso levar a registro. Algumas pessoas põem esse documento na gaveta. Ah, Antônio, mas por que é importante levar já? Porque tem uma despesa para registrar. Por que é importante levar já? Porque no momento em que você leva esse documento a registro, o cartório ele vai examinar o documento. E nesse momento, por melhor que tenha sido o profissional que você contratou, bons profissionais também cometem erros. E o cartório acaba sendo aquele órgão que vai passar um pente fino naquilo que foi feito. E muitas vezes o cartório identifica alguma falha. Por exemplo, o imposto foi recolhido errado. Você recolheu em Minas o imposto que era para ser recolhido em São Paulo. Ou falta certidão tal. Enfim, o cartório muitas vezes faz exigências, né? E vai cobrar pelo registro. Algumas exigências podem ser facilmente sanáveis. Então, ok, eu demorei para levar registro, mas quando eu levei, 2 anos, 3 anos depois, houve uma exigência simples, foi sanada e registrei. Ok. Mas muitas vezes a exigência ela pode ser mais complexa. E muitas vezes as pessoas estão levando o documento a registro porque apareceu um comprador para o imóvel. E aí levam para registro, o cartório vem com uma exigência que vai levar tempo para ser atendida, você pode perder o comprador. Ou coisas mais sérias, entenderam?
Então, uma recomendação que se faz é, terminou o inventário, leve a registro o resultado da partilha dos bens, em se tratando de bens imóveis. Deixa eu avançar aqui. Agora nós vamos abrir para dúvidas e comentários. Eu peço a vocês, nós vamos colocar no chat um formulário para medirmos a satisfação de vocês com a intenção de a gente cada vez fazer melhor, né? Para a cada evento a gente conseguir chegar cada vez mais próximo da expectativa de cada um de vocês, tá bom? Então, eu já agradeço por aqueles que se derem o trabalho de preencher uma pesquisa rápida e simples, tá bom? Então, com isso, eu encerro aqui o conteúdo da nossa apresentação. Espero que não tenha sido muito tedioso, que estejam todos acordados e que tenham alguma dúvida, né? Eu quero comentar, então, Antoine, tem algumas questões que foram levantadas aqui que eu acho que vale a pena você... Aliás, tem várias, mas algumas eu acho que vale particularmente fazer alguns comentários que parece bastante interessante, bastante comum a várias pessoas. Primeiro, os herdeiros são obrigados a arcar com as dívidas deixadas pela pessoa falecida? Alguém está preocupado aí de herdar alguma dívida? Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso. É uma ótima pergunta e é uma preocupação não tão rara assim, né? Às vezes a pessoa faleceu e deixou dívidas. Vamos supor que essa pessoa, ao falecer, tenha deixado apenas dívidas. Os herdeiros terão que arcar com elas? Não. Ninguém arca com dívidas do falecido. Mas, atenção, eu falei de uma situação em que a pessoa que faleceu deixou apenas dívidas, né? Mas é comum a pessoa, ao falecer, deixar patrimônio, ativos, mais dívidas. Os herdeiros precisam responder por essas dívidas? Aí eu vou fazer um reparo técnico. Não são os herdeiros que têm que arcar com as dívidas. Gente, desculpem, tem alguém com o microfone aberto, eu peço para fechar. Está dando interferência. Não são os herdeiros que arcam com... É que acabou me mutando junto, agora voltei aqui. Quem arca com a dívida a gente chama tecnicamente de espólio, é o patrimônio do falecido. Então, só para simplificar a linguagem, o João faleceu, deixou um patrimônio mais dívidas. O CPF do João continua ativo, mas ele passa a ser o CPF do espólio do João. É como se o patrimônio que o João deixou ganhasse uma personalidade, que eu chamo de espólio. Então, o espólio do João, que segue usando o CPF do João, ele responde pela dívida na medida do patrimônio. Então, se eu tenho, para simplificar, né, 100 mil reais em conta bancária e devo 10 mil reais no mercado, os 100 mil reais respondem, eu uso esse dinheiro para pagar os 10 mil, sobram 90, e esses 90 são transmitidos aos herdeiros. Agora, vamos imaginar que os herdeiros consigam fazer o inventário e omitam, eles não contam nada a respeito da existência dos 10 mil reais de dívidas do João. O que pode acontecer? Fizeram inventário, dividiram o patrimônio e não falaram nada. Os credores do João podem perseguir aquele patrimônio que foi transmitido e que já se encontraria em nome de cada herdeiro. Então, herdeiro responde pela dívida? Não. O espólio responde. Mas se os herdeiros fizerem o inventário, processarem o inventário de uma maneira irregular, eles podem sim, depois, ser acionados pelos credores do falecido, mas pelo fato de terem recebido patrimônio. Então, é isso. Ok. Tem uma pergunta aqui, Antoine, que é o seguinte: se o espólio só deixou bem imóvel, é obrigação dos herdeiros pagar o ITCMD, já que não tem dinheiro no espólio? Então,
Sim, é obrigação dos herdeiros. Por quê? Porque o imposto é imposto de transmissão. O que é ITCMD? Imposto de transmissão, causa mortes e doação. E doação por quê? É o mesmo imposto, ele tem a mesma lei que trata da transmissão por morte, é a lei que vai tratar da tributação no caso de alguém fazer doação do seu patrimônio. E como é que funciona? Na hora em que se transmite, os herdeiros só vão conseguir transmitir pagando imposto, né? Na hora em que se transmite o patrimônio, o sistema da fazenda, ele emite uma guia para recolhimento do imposto, e essa guia, ela sai em nome de cada beneficiário, né, no CPF de cada um. Então, se eu tenho 4 herdeiros, um imóvel, na hora de transmitir, e se a transmissão for feita em partes iguais, não é obrigatório, né, mas muitas vezes é o que se faz para não ter muita dor de cabeça, se transmite em partes iguais, então vai sair uma guia de igual valor no CPF de cada herdeiro. Eles é que tem que pagar o imposto. Legal. Tem uma outra pergunta aqui, aliás, tem várias, a gente vai selecionar algumas de forma que sejam as mais comuns a todos, mas tem uma que pergunta: a dívida precisa ser liquidada em sua totalidade ou pode finalizar o inventário com um acordo de pagamento? Mas aí eu preciso entender melhor essa pergunta, porque se você fez um acordo, eu estou entendendo aqui que o acordo supõe que se faz inventário, finaliza e ficaria uma dívida para depois. Eu imagino que o credor, se ele estiver bem assessorado, ele só vai permitir que o inventário se finalize se os herdeiros assumirem a obrigação de pagar a dívida. Se fosse assessorar um credor, eu não permitiria a finalização do inventário antes da quitação da dívida, porque é o patrimônio inventariado que responde pela dívida. Então, mas há maneiras, acordo é acordo, gente, né? Por isso que é interessante tentar sempre resolver as questões por meio do acordo, porque aquilo que eu consigo por meio do acordo, se eu for forçar, não vou conseguir, né? O acordo, ele abre um leque para a criatividade, para uma flexibilidade, e como nós estamos tratando de dívida, de inventário, e isso são direitos patrimoniais, né? São direitos patrimoniais no sentido técnico, né? Aquilo que diz respeito a patrimônio, o sistema, ele dá muita liberdade para as partes envolvidas. Então, possível tem que ver como é que esse acordo é feito se ele favorece, se está sendo, se está havendo algum descuido, né, na elaboração do acordo. O pessoal está com bastante dúvida com relação aos impostos aí, viu, Antônio? Outra pessoa perguntou: o valor do ITCMD do imóvel herdado deve ser calculado sobre o valor venal do bem que consta na prefeitura? Ótima pergunta. Se não me engano, nós tocamos nesse assunto no nosso e-book sobre inventários, tá? A pessoa que fez essa pergunta, eu sugiro que baixe esse e-book, mas eu vou dizer para vocês, esse é um ponto polêmico e parece surreal. Eu vou parar de compartilhar aqui a tela para a gente se ver, tá bom? Não tem mais... Deixa eu parar aqui. O que eu vou contar para vocês vai soar um pouco surreal. Na prática, e eu vou falar sempre na perspectiva aqui de São Paulo, tá? Eu não sei como é que se comporta a fazenda em outros estados. Em São Paulo, a fazenda do estado de São Paulo não aceita que se use como base de cálculo do ITCMD aquele valor que serve de base para o IPTU. Desde o governo José Serra, faz tempo, né? Serra passou pela prefeitura e pelo estado, se criou uma nova sistemática. Uma coisa chamada valor venal de referência. Como é que eu vou saber o valor venal de referência do meu imóvel? Eu vou lá no site da prefeitura do local, né? Então, se é São Paulo, eu entro no site da prefeitura de São Paulo
pego o número de contribuinte do meu imóvel e busco lá no site da prefeitura valor venal de referência. Preencho com o número de contribuinte do imóvel e o sistema vai me dar o valor venal de referência. Esse valor venal de referência, ele costuma ser mais próximo do valor de mercado do imóvel. Então, só para exemplificar, o valor que serve de base de cálculo para o IPTU é 200 mil. O valor venal de referência vai ser 400, 450. E, às vezes, o valor de mercado do imóvel é 500, 600. Eles não são necessariamente similares, mas o de referência costuma ser maior. E é o que a Fazenda de São Paulo usa como base de cálculo. O que eu quis dizer que seria surreal? Ainda não é essa parte da história. O que é surreal é que se você ingressar com uma ação judicial questionando esse critério, a Fazenda não deixou esse critério de cobrança tecnicamente amarrado. Então, existem brechas na legislação que permitem ao cidadão exigir que o cálculo do ITCMD seja feito com base no valor do IPTU, que serve de base para o IPTU. Aí vocês vão perguntar, mas Antoine, como que o Poder Judiciário se comporta em relação a isso? Se comporta favoravelmente ao contribuinte. Então, mas é a ação certa? Meus amigos, se eu não tivesse tantos pelos grisalhos na minha barba, talvez eu dissesse a ação é certa, mas depois de alguns anos de experiência, a gente já não usa mais, né? Não existe certeza quando se trata de ação judicial. Mas é um risco que eventualmente vale a pena correr. Qual o risco? Você ingressar com uma ação judicial pedindo para o judiciário autorizar o recolhimento do ITCMD usando como base de cálculo aquele valor que serve de base para o IPTU. A diferença, aliás, o inventário que eu estou cuidando, veio essa semana, a diferença nesse caso foi de 15, pode ser mais do que isso, eu não fiz o cálculo ainda, mas num chute, conversando com os clientes, nós chegamos à conclusão de que seria uma economia de 15 mil reais. Né? Então, nesse caso, vale a pena. Em alguns casos, não vale. Aí depende dessas diferenças. Precisa ver caso a caso. Falei demais, né? Desculpem, mas eu procurei responder de uma forma abrangente. Antônio, eu acho que a gente está bem no adiantar da hora aqui, mas aqui tem várias perguntas, mas tem uma particularmente que eu acho que pode ser bastante instigante aí para muitas pessoas e talvez valha a pena fechar o evento com ela, que é, antes de falecer, a pessoa pode consumir todo o seu patrimônio? Em outras palavras, já que eu estou partindo dessa para melhor, eu vou dar o pira, vou fazer o uso dos meus melhores minutos ou dias finais e tchau para vocês. Eu acho que é mais ou menos isso que alguém está pensando aí. Pode. Essa pergunta, muitas vezes, ela vem porque a pessoa tem em mente uma outra questão. Né? O meu pai pode doar todo o patrimônio dele para quem ele quiser? Ou seja, uma forma de me deserdar, entre aspas? Né? A resposta é não, não pode. Mas nós estamos falando de doação. Aí vão incidir algumas regras e tal, não vale a pena entrar nisso agora. Agora, ele pode esgotar todo o seu patrimônio? Deu uma doida, né? No homem resolveu, eu tenho mais poucos anos de vida, eu vou vender tudo que eu tenho, vou curtir a vida. Ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso. Não é normal. Não é normal, né? Porque o mais normal, e aí eu falo sem juízo de valor, no sentido estatístico, é aquele que tem um patrimônio e tem herdeiros, o normal é essa pessoa querer deixar algo para os seus herdeiros. Né? Não precisa deixar tudo, mas é normal os pais se preocuparem com os filhos e netos e assim por diante. Né? Mas a possibilidade de gastar todo o patrimônio em vida, a lei permite. Né? Ninguém pode ser proibido disso, para reservar um patrimônio para herdeiros. Não há essa proibição. Bom, você disse, né, Sebastião, que é o nosso maestro aqui do evento, sem abusar da paciência das pessoas, seria a última pergunta,
Mas eu estou disposto, tá? Aí eu não quero abusar da paciência das pessoas. Tem várias outras bastante técnicas, bastante específicas, inclusive, que eu achei que essa seria bastante libertadora para um final de evento, pelo menos para mim foi, então por isso que eu a elegi, de pensar que eu posso consumir meu patrimônio todo e falar, fiquem bem, fiquem felizes, mas enfim, você quer fechar o evento? Como é que você quer fazer? Vou fechar, então, de novo agradecendo, né? A gente agradece no início aos que compareceram, mas a gratidão é maior àqueles que heroicamente ficaram até o final, né? Acompanhando a gente e dando sentido a esse evento. Vejo aqui muitos amigos, não vou, né, nomear, sintam-se todos abraçados e gratidão por estarem aqui. Agradeço aos meus colegas de escritório pelo suporte que dão o tempo inteiro, também tornando esse evento viável, a equipe da Oliveira Campus, né, com toda essa estrutura técnica nos ajudando a ter só a preocupação com o conteúdo, todo o resto fica aí com a Oliveira Campus, que sempre nos apoia, e como não poderia deixar de ser, a minha querida Mariana, né, que trouxe novidades para nós, tem muito mais do que ela conseguiu colocar, eu não poderia deixar de incentivá-los, ainda mais ela ofereceu isso, né, a fazer esse contato com ela para tirar dúvidas, não vai custar nada. Façam isso e pode ser que isso gere uma situação mais favorável a vocês em relação aos queridos de vocês quando chegar o momento de cada um, né? Então, muito obrigado. Até o próximo evento. Sempre que nós terminamos um evento, já começamos a pensar no próximo, tá bom? Esperamos vocês. E para garantir aí esse acompanhamento, não deixem de se inscrever no canal, porque quem se inscreve no canal, conforme o canal vai sendo alimentado, as pessoas vão recebendo as notificações de maneira automática e também é um incentivo para nós, né? No sentido de continuarmos produzindo conteúdos. Tá bom? Muito obrigado, boa noite e bom resto de semana para todos. Atuan, muito bom. Opa, valeu, meu amigo. Obrigado, querido. Um abraço. Parabéns. Até Tchau, tchau. revê-lo, Antoine. Oi, Mirati. Tudo Bom, bem? meu amigo? Tudo bom? Tudo bem. Muito Prazer. obrigado pela sua presença. Imagina, parabéns. Obrigado. Valeu, Antoine. Forte abraço, é o Rubens. Ô, Rubão, obrigado, querido. Obrigado. Tchau, querido. Sempre presente, Rubens. Ah, Tchau, sempre. Sou fã, né? Tchau. É recíproco. Tchau, querido. Estou vendo aqui também Maria Amélia, figurinha carimbada. Maria Amélia confessou que ela está fazendo o curso de Direito via webinários do FRK. Me deixa muito feliz. Uma boa fonte. Boa noite, agradeço, Douglas, pela presença. Boa noite. Ô, Douglas, obrigado. Falhou aqui minha conexão. Boa noite, obrigado. Uma bela palestra. Obrigado, Douglas. Obrigado pela sua presença. É muito importante esse tipo de informação. Os parabéns. É verdade. Obrigado, Douglas. Se você não visitou, visita lá o canal que você vai ver que tem muito vídeo lá. Sim, irei visitar, porque realmente tem informações muito interessantes. Meus parabéns, viu, para todos que participaram dessa palestra. Obrigado. Agradeço. Obrigado, gente. A Mariana teve uma participação muito importante também. Gostei muito do que ela passou para todos. Agradeço. Fechar aqui, Antoine.